Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor nós encontramos misericórdia, salvação e perdão de todos os nossos pecados. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e toda adoração. 10º domingo do tempo comum. Nós estamos caminhando, nós estamos seguindo Jesus de Marcos. Jesus de Marcos, nesse ano B. Jesus de Marcos é um leão, é forte, mas é servo. Ele é forte, ele é poderoso, mas é servo. Então, nós vimos que o livro do Gênesis é o livro da origem, que tenta explicar, fala da criação, Deus como origem de todo bem, toda criação. Quer explicar também sobre a origem do mal. O mal entrou no mundo. É o mistério da iniquidade que ninguém consegue explicar, porque o mal também é um mistério. Mas uma coisa nós sabemos, que o homem foi vencido no paraíso. O homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus, com uma missão: conservar o senhorio de Deus no paraíso, na criação. Deus é o centro da criação. Era a missão do homem, conservar o reino de Deus na terra. Era só conservar, não era para fazer nada, dar nome, cuidar, zelar, mas ele faz o que ele quer. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, então entra o pecado. É porque o pecado é errar o alvo, é quando eu tiro Deus do centro. O lugar de Deus é de Deus, eu erro, então é o centro. O homem quer ser o centro, quis colocar Deus de lado, desobedeceu os mandamentos. Já foi dado os mandamentos e ele desobedeceu. Então Deus, toda tarde vinha conversar com o homem no paraíso. E tem uma tarde, no capítulo 3, Deus, quando desce para falar com o homem, Deus sempre desce ao encontro do homem. E a descida mais perfeita é o mistério da encarnação. Então, quando Deus desce para conversar, para falar um pouquinho com o homem, tomar o chá da tarde, das ervas que Deus mesmo criou, chá verde. E aí Deus percebe que o homem não está no paraíso e pergunta, o homem foge. Toda vez que nós pecamos é porque fugimos de Deus, pecamos. E pecamos porque fugimos de Deus. E tudo que lembra Deus a gente foge. Ao padre lá, ao padre. Ah lá, fulano de tal, catequista lá, Dorinha lá. Tudo que é de Deus, tudo que lembra Deus a gente foge. Quando a gente faz coisa errada, gente, não vem falar para mim que a consciência não acusa. Não acusa. A gente sabe, até cachorro sabe. Quando eu morei em Pouso Alegre, na casa de missão, quando eu era de uma comunidade missionária, e a gente tinha lá o King. O King era um labrador preto, bonito, mas era só em vergonha. Quando ele fazia coisa errada, ele fugia. Cachorro, hein? Diz que não tem inteligência, não. Ia na nossa casa, ele ficava lá no quintal embaixo, tinha casinha, mas nunca entrava na casinha, não gostava de ficar na casinha. Queria ele fazer bagunça e prender ele na casinha. Quando punha de castigo, é na casinha. Aí a mulher que trabalhava lá na nossa casa, aí tinha uma escada assim que subia, a gente punha um portão, uma porta velha lá para ele não subir. Nunca subia quando a gente estava em casa. Como é que o bicho sabe, né? Nunca subia. Então ele pegava, não podia ver pano, pano de prato, que esse pano que ela ia lavando, pondo lá. E eu lavava as alfaias e punha lá. Um dia nós saímos, quando eu voltei, vi que as alfaias não estavam lá, e estava tudo no gramado, estendidinho assim, bonitinha. Ele colocou direitinho, ainda passou a mãozinha assim ainda. Eu acho que ele estava brincando de celebrar a missa. Quando eu cheguei, e eu falei assim, meu Deus, entrou gente aqui em casa. E eu entrei, queria ir lá pegar meu revólver, mas não tem revólver, não peguei nada, e fui. Falei, é o King. Aí eu já gritei, fiz igual Deus. King, onde está? Sabe onde o King estava?
na casinha. Eu fui lá na casinha, aí essa hora ele foi para lá para a casinha, ele abaixou a cabeça, ficou olhando para mim de lado. Eu perguntei, onde está? Ele falou igual Adão, estou nu. Estou com vergonha aqui, porque eu estou nu. Porque quando a gente peca, a gente só descobre uma coisa, que a gente está nu. Então, o Adão estava nu, eu estou nu. Ah, mas por que você está... Quem te contou? Por acaso você comeu do fruto da árvore que eu proibi? Sim, eu comi, mas foi a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ainda joga a culpa em Deus e em Deus também. Porque ele fala que a mulher... Qual mulher? Que o Senhor me deu. E a mulher, não tendo jeito, foi e falou que era serpente. A serpente não conversa, ficou por isso mesmo. Quando a gente quer arrumar desculpa, a gente fala até que a cobra falou com a gente. Não, tem serpente que conversa, tem. Tem coral na igreja, coral canta. Agora, jararaca eu nunca vi cantar não, mas coral canta. E aí, ela arruma uma desculpa, foi a serpente. Eu acho mais bonito é Deus conversando com a serpente, gente. Deve ser bonito demais, Deus falando com a serpente ficou, acho que a serpente ficou assim, não estou entendendo nada do que ele está falando comigo. E a gente arruma desculpa. O pecado, quando o homem pecou, ele escondeu atrás da moita. Mas Deus, para nos restaurar, Ele não esconde atrás da moita. O novo Adão também está nu, mas ele está exposto. Adão ficou com vergonha, mas o novo Adão, ele foi zombado, ele foi exposto lá o Adão ficou lá debaixo da árvore escondido. E o novo Adão em cima da árvore, cravado na árvore para trazer salvação, ele se expõe nu, ainda com vergonha, mas ele se expõe para nos dar tudo que nós perdemos. Então, mas o pecado teve graves consequências, porque o homem pecou e teve as suas consequências. E a consequência é o homem deixar de ser imagem e semelhança de Deus. Ele se manchou pelo pecado, uma imagem manchada. Depois nós temos outra consequência: o homem rompeu a comunhão com Deus. O homem criou uma barreira entre ele e Deus. E ainda comprometeu a sua eternidade. Porque todos pecaram, estão privados da glória de Deus. Todos pecaram. E todos nós estamos privados da glória de Deus. Perdemos a glória de Deus. Deus nos criou com uma glória tal, e nós perdemos pelo pecado. Pelo pecado, vai dizer São Paulo também, ainda São Paulo vai dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Credo. É a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a vida é dom gratuito de Deus. Deus devolveu ao homem a vida. Nós perdemos tudo. Nós todos estamos caminhando para o inferno. Porque todos nós nos tornamos escravos do pecado e de suas consequências. Mas há uma novidade. Há uma boa notícia, há uma boa nova. O evangelho é boa nova, é boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia, qual é a nova, Padre Paulo? A nova é que Jesus, Senhor e Salvador, restaurou tudo e devolveu ao homem muito mais do que havia perdido pelo pecado lá no paraíso. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, nós perdemos a vida, mas Jesus veio. Vai dizer São João, ao escrever o seu evangelho, ele está escrevendo para toda aquele que tem sede de vida nova, de vida eterna, e ele apresenta Jesus como esse doador da vida eterna. Ou seja, ele apresenta no evangelho de São João, o próprio Jesus se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a palavra da vida, nele nós recebemos tudo. E São João vai dizendo, da sua plenitude nós recebemos graças sobre graças. Nós perdemos a dignidade de criatura, mas tornamos filhos de Deus pela morte e ressurreição de Jesus. Jesus veio devolver muito mais do que aquilo que nós perdemos. Essa é a grande novidade. Todo o ministério de Jesus tem uma finalidade: devolver o homem a dignidade. Todo o ministério de Jesus é para cura, salvação, libertação. Jesus, ele é a nossa salvação. Nele se encontra toda graça e redenção, todo o perdão dos pecados. Todo pecado foi perdoado. O velho Adão, nu na cruz, tem vergonha, e Jesus é envergonhado
na cruz para nos devolver. Nós, o que eles vestiram lá? Eu acho bonito, é a roupa que eles usavam lá no paraíso. Fizeram roupas de folha de quê? De figo. É aí que eu descobri, sozinho, sem ninguém me ensinar, que o fruto que eles comeram foi figo, porque fizeram roupa de folha de figo. Então está explicado agora, vocês já estão sabendo, é figo. Se falar que é maçã, fala, não é maçã não, é figo. Tem gente que fala que é coco, porque ele tomou e comeu. E a única fruta que toma e come é o coco, água e coco. Mas eu falo que é figo. E Deus fez roupa para eles. Mas a verdadeira roupa, a dignidade da nossa roupa, porque perda da roupa é perda da dignidade. Jesus perdeu a dignidade de filho de Deus para me devolver, não uma roupa qualquer, mas a roupa e a dignidade de filho de Deus. Ele devolveu muito mais, muito mais. A roupa que nós recebemos em Cristo Jesus, ela é muito mais bonita, porque ela nos leva para o céu. É a roupa que nós vamos apresentar no céu. Todo o ministério de Jesus tem esse objetivo: restaurar o homem, a imagem e semelhança do homem, na sua igualdade com Deus. Então vemos que Jesus não era compreendido, nem pelos seus parentes. Os parentes estavam dizendo, pega e leva, vai lá e busca Jesus. Olha, ele está ficando fora de si. Jesus está ficando fora de si, ele perdeu o juízo. Olha lá, vai lá e busca. Não é compreendido. Se você quer ser compreendido, não siga Jesus. E também não é compreendido pelos mestres da lei, que diziam ele estava possuído por Beelzebu. Não é compreendido. Os seguidores de Jesus não são compreendidos, nem pelas famílias, nem pela religião, pelos religiosos. Nós não somos compreendidos, nem podemos ser compreendidos, uma vez que o nosso mestre não é compreendido, também os seus seguidores, os seus discípulos não são compreendidos. Mas na igreja de novo, você já foi domingo, mas vai almoçar de novo? Ninguém fala assim, né? Vai tomar café de novo? Já tomou café ontem. Mas quando é para religião, a gente não é compreendido. Tem uma charge, uma vez que eu achei ela uma coisa muito simples, mas mostra assim, uma via, com um monte de carro vindo, todos os carros vindo para cá, vindo é para cá, né? Para lá é indo. E Jesus estava indo com a cruz, no meio dos carros, na contramão. Porque o evangelho é o evangelho da contramão. A verdade do evangelho é uma verdade contra a verdade do mundo. E Jesus estava indo, e tem um balãozinho lá em cima assim, e num carro alguém gritando, buzinando e falando com Jesus. Moço, o senhor está na contramão. Jesus falou, eu sei. Pensei cá comigo, Jesus sabe que está na contramão. Porque, meus irmãos, porque acusação nem sempre é o que faz, é quem faz. Se é o meu candidato, ele pode fazer absurdo que eu aceito, mas se for não pode nem pensar em falar, a gente já acusa, porque o que vale não é o que faz, mas é quem faz. A acusação contra Jesus, os mestres da lei não compreendendo, não querendo compreender, queriam, domingo foi a questão do sábado e da lei. Eles não tinham zelo nenhum com a lei e com o sábado, não tinha preocupação nenhum com o ser humano, mas era uma acusação contra Jesus. Os mestres da lei queriam colocar o ministério de Jesus desacreditado. Então eles colocam a moral de Jesus também desacreditada. Quando a gente quer acabar com o ministério de alguém, a gente inventa coisa, a gente fala que ele falou, a gente fala que ele fez, mas você viu? Não, eu ouvi falar. Então a gente começa a querer fazer crítica e acusação, porque crítica é uma coisa, acusação é outra. Acusação, crítica tem que ter matéria, tem que saber do que eu estou falando, do que se trata, mas acusação nem precisa, porque é só a gente falar e que espalha. E aí a gente coloca o ministério do outro desacreditado, mas as nossas fragilidades não tornam o nosso ministério desqualificado, não desautoriza.
A minha fragilidade não, porque se fosse tanto que São Paulo vai dizendo, trago em vaso de barro essa preciosidade, na minha fraqueza manifesta a força de Deus, para que a força de Deus sobressaia na minha vida. Então as nossas fragilidades não desautorizam a nossa pregação, não coloca descrédito ao nosso ministério. Isso é bobeira. Se você quiser inventar, pode falar que o Padre Paulo falou, que fez, falou isso ontem e não sei o quê. Falou nada. Porque a nossa fragilidade, nem a nossa fragilidade nos desqualifica, porque é o poder de Deus que age em nós. Eu não fui escolhido pelos meus méritos, eu fui escolhido porque Deus é bom. Você, como catequista, foi escolhido porque Deus é bom. Busque a santidade, mas não pense que você vivendo a santidade vai ser agradável ao mundo. Todo mundo está gostando, tá? Não. Jesus, e ele, qual é a acusação que estão fazendo de Jesus para colocar o ministério de Jesus desacreditado? Acusando Jesus de agente de Satanás, um ministro de Satanás, sacerdote de Satanás. Só que Jesus não é um agente de Satanás, ele não é ministro, ele é ministro de Deus, ele é portador da salvação, ele é a própria salvação. Jesus, ele é o único e eterno sacerdote. Jesus é o homem forte, o poderoso, que aquilo que nós cantamos no dia da Páscoa, na sequência da Páscoa, quando a gente diz que num duelo sem igual, a vida enfrenta a morte, mas a grande beleza, a grande novidade é que Jesus sai desse duelo vencedor. E por que ele sai vencedor? Porque ele é o homem mais forte, que vence o forte Satanás, que é forte. Ele é forte, mas ele foi vencido pela cruz e ressurreição do Senhor. Ele foi vencido. Jesus é o forte que vence Satanás com todos os seus demônios. Ele entra na casa onde Satanás veio e roubou tudo e colocou na sua casa, toda a riqueza da criação de Deus. Mas Jesus entra lá, no sábado de manhã, Jesus entra lá, agarra e o amarra aos pés da cruz. Jesus, com a força do seu sangue, com a força da sua cruz, ele vai e amarra Satanás e nos arranca de lá, nos dando vida eterna, nos dando tudo que ele roubara de Deus. Agora Jesus, o homem forte, mais forte, vai lá e entra e nos arranca. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus é o forte que veio vencer Satanás com todos os seus demônios. Olha o que São João vai dizendo para mim e para você. Em primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio é pecador desde o princípio. Os que pecam pertencem ao demônio. Quando nós pecamos, nós voltamos para lá, para a casa onde ele tem cativo os seus. Eu não volto, eu não sou bobo. Mas aí vai dizendo São João: eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Para isso ele se manifestou, para isso ele desceu do céu, para isso ele se encarnou, para destruir as obras de Satanás. E o que eu tenho que fazer, Padre Paulo, diante dessa dinâmica? Porque se eu volto, se eu peco, eu estou voltando para lá. E aí vai dizer São Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No Senhor encontra graça e salvação. Então ainda São Tiago vai dizendo: aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Pecou, você entrou novamente lá no calabouço, corra rapidinho, não dê tempo para nada, corre para um lugar, para o confessionário, porque no confessionário nós estamos voltando para Deus. E aí o profeta Baruque fala: agora busque o Senhor com 10 vezes mais zelo. É preciso voltar a Deus. O que eu tenho que fazer? Buscar a Deus, aproximar de Deus, ficar com Deus, permanecer em Deus. E aí sim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É nele. Nós somos fracos, mas Jesus é o homem forte. Ele é o vencedor. É estando nele que nós somos mais que vencedores. Quer permanecer em Deus? Permaneça. Cuidado com as acusações. Em verdade vos digo, acusação,
Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados quanto qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, porque será culpado de um pecado eterno. Esse é um dos pecados. Quantos são os pecados contra o Espírito Santo mesmo? Acho que todo mundo vai ter que voltar para a catequese. Tem informação. Quantos são os pecados contra o Espírito Santo? Quantos são os sacramentos? 7. 7 é o número da perfeição. É o símbolo da força. Eu vou falar que vocês são fracos. Quantos são os pecados contra o Espírito Santo? 6, gente. É fraco. Eu falei que vocês são fracos. Eu não falei. Fraco. 6 é fragilidade. Qual que é o número da besta? Ô besta, qual que é o número da besta? 666. Quer dizer um 6 que nunca chega a 7. Fragilidade. E o cordeiro com aparente fragilidade vence a besta. Porque ele tem 7 chifres. 7 é o número da perfeição. 6. Um dos pecados do Espírito Santo contra o Espírito Santo. Eu ia falar que o pecado do Espírito Santo. Ô padre, qual é o pecado do Espírito Santo? O Espírito Santo não peca, somos nós que pecamos contra ele. E aqui nós temos um dos pecados contra o Espírito Santo. Os outros 5 você chega em casa e vai ver quais são. Que é atribuir ao demônio aquilo que é obra do Espírito Santo. Cuidado com acusações. Não precisa ter matéria, apenas acuse. Continua na acusação. Atribuir ao demônio aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus. Nisto, depois Jesus falou, porque estão falando que o ministério de Jesus é obra do capeta. Meu, eu credo nesse povo. O povo é chato demais. Nisto chamaram, aí a família de Jesus chega, que também não compreende Jesus. A nossa família também não vai nos compreender se nós estivermos em Cristo Jesus. Então a família de Jesus quer levá-lo. Mas Jesus vai dizer, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São os que ouvem, vai dizer São Mateus, é todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática. Esse é meu irmão, minha mãe, meus parentes, amigos, primos, tios. Quer fazer parte da família de Jesus, não é mais no sangue, mas na graça e na palavra. É pelo batismo. Pelo batismo nós tornamos filhos de Deus. Olha a dignidade que nós recebemos aí de Jesus. Filhos de Deus, nós temos um irmão maior. Jesus é o nosso irmão maior, nosso irmão... cuidado com o meu irmão, hein? Quando eu era pequeno, ele falava, meu irmão, nem tinha irmão mais velho que eu, não. Cuidado com o meu irmão, hein? Todo mundo ficava com medo que eu tinha um irmão, não tinha nada. Agora eu posso falar para o diabo. Cuidado com o meu irmão, hein? Meu irmão maior é Jesus, o poderoso, o leão da tribo de Judá é o meu irmão. Pelo batismo eu me tornei irmão de Jesus. E nós temos um monte de irmão no céu. Nós temos, eu sou irmão de Santo Agostinho, eu sou irmão de Santa Rita de Cássia, eu sou irmão, tem um monte de irmão, viu? Santa Rita de Cássia, Santa Margarida Maria Lacoque é minha irmã. Eu tenho um monte de irmão. Tanto que no dia do batismo, na hora do batismo, tem um momento que nós invocamos os nossos irmãos dos céus, os santos. E aí nós rezamos a ladainha de todos os santos, mostrando que os nossos irmãos, nós temos irmãos na terra, aqui dentro da igreja, nós temos irmão no céu, nós temos irmão lá fora, a quem não foi anunciado ainda a palavra de Deus, e que nós temos uma missão e um compromisso com eles também lá fora, porque eles também são nossos irmãos. É aquele bispo, um bispo um dia foi preso, um monte de jovem, estava tudo preso lá na cadeia, e aí aquele bispo foi lá visitar, e chegou na frente lá e falou assim, eu vim visitar os meus irmãos que estão presos aí. Qual o sobrenome do senhor? Não vou falar o sobrenome do bispo, não. E aí, ele falou, mas é engraçado que nenhum desses tem o sobrenome do Senhor, mas em Cristo, todos eles são meus irmãos. É aquele outro bispo que um dia foi num hospital, na hora do almoço, e estava tratando dos
ele ia lá e pedia, o hospital da igreja, né? Ele ia lá e pedia para tratar da comida daqueles que não podiam comer. Perguntava, por que o senhor está tratando dele? Porque ele é meu irmão. Tantos santos fizeram isso, porque é meu irmão. Irmãos em Cristo. E de fato porque de fato somos filhos de Deus. Daqui a pouco nós vamos dizer isso, que nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos entender que somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Todo mundo que está aqui são meus irmãos, e os que estão lá fora também precisam. Mas a gente tem mania de querer apresentar os nossos irmãos ricos. Quando a gente tem aquele irmão bem sucedido e fala assim, fulano de tal, você é irmão dele? Claro, meu irmão. E o outro? Não, eu nem conheço, mas é meu irmão. Qual foi a grande consequência do pecado? Caim matou Abel e Deus perguntou, cadê o seu irmão? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ao pecado do homem aí. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Todos nós somos irmãos e nós somos guarda dos nossos irmãos. Tem irmãos nossos lá fora precisando ouvir a palavra de Deus, dizendo para eles, olha, você recebeu uma grande dignidade, você é meu irmão. Você é filho de Deus. Tem gente que está doido para ouvir isso. Amém? Amém? E somos nós que devemos falar, não tem outro. Deus não vai mandar anjo falar isso. Vai mandar as catequistas e vai mandar você que é batizado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.